A mulher, ela tem poder ou autoridade? Nas relações familiares, existem diversos conflitos, né, dentro de uma família tradicional. São diversas as razões pelas quais esses conflitos existem. Mas uma das razões é justamente essa: a gente não entender qual a diferença entre poder e autoridade. A mulher, ela possui naturalmente, enfim, a mulher, ela possui autoridade ou ela possui poder? Eu gostaria de refletir rapidamente com você a esse respeito, de maneira que a gente esteja mais preparado para compreender que esses conflitos familiares, desculpa, esses conflitos familiares, eles decorrem muito dessa incapacidade que nós temos de não perceber essa diferença. E aí as lutas existem, né? Como se fosse um campo de batalha, onde a gente não sabe exatamente distinguir o nosso inimigo. Bom, primeiramente, o que é autoridade, o que é poder? Eu vou dizer para você que a mulher, ela tem o poder. E nós, mais ou menos, a autoridade. Bom, como se distinguem esses dois valores? A autoridade, eu acho que não é difícil compreender que ela se associa a uma instituição. Ela é, de uma certa forma, ela é historicamente criada. A autoridade, ela se refere à legalidade, ela se refere a uma lei, ela se refere a algo externo. Pensar em autoridade é pensar que existe como se fosse uma autorização constituída, de onde vêm leis, de onde vêm princípios, de onde vêm limites. O homem, então, ele tem a autoridade. O homem é reconhecido como aquele que porta, naturalmente, uma autoridade. Naturalmente ou historicamente, como o quê? Aos poucos nós vamos compreendendo, né, ao longo dessa reflexão, a gente vai compreendendo melhor. Fique tranquilo, logo logo as coisas vão ficar mais claras, porque conceituar é realmente complicado. Vamos partir para o entendimento do que é o poder, porque aí vai ficar mais fácil. O próprio nome já está dizendo também, poder. Seria aquilo que permite a coisa realizar. É o poder. Aí você fala, não, isso é autoridade. A autoridade, ela está relacionada com uma instituição, com algo que foi instituído. Mas o poder é a capacidade de realização, de execução. A mulher tem o poder. Vamos fazer uma comparação que agora vai ficar muito fácil você compreender e em seguida a gente vai detalhar. O policial, ele tem poder ou autoridade? Eu imagino que o policial, ele tem autoridade. O policial, ele é investido de uma autorização para defender o cidadão, para manter uma ordem pública. O uniforme que ele usa, a arma que ele usa, é de uma certa forma meios dele ser reconhecido como alguém
que recebeu uma autoridade. É tanto que o policial, ele não é o João, não é Pedro, não é o Roberto. O Pedro, ele representa o policial. À medida que ele foi concursado, que ele foi, enfim, investido dessa autoridade de ser policial. Mas veja, esse policial ele está então com sua farda, está com sua pistola. Não sei qual é a arma de um policial aqui no nosso estado. Mas diante dele está um bandido, alguém fora da lei. Só que ele não está com uma pistola. Vamos supor que o policial esteja portando uma pistola. Ele não está com a pistola. Ele está com uma arma muito mais poderosa, muito mais letal. Agora eu faço a pergunta para você. Quem é que tem autoridade? O policial ou o bandido? Continua sendo o policial, porque ele recebeu do Estado, do poder público, o investimento, ou o revestimento de autorização para exercer a profissão. Até usar arma de maneira correta. Mas quem é que tem o poder nesse caso aqui? Quem é que tem o poder da letalidade? Quem é que impõe mais medo? Não é o policial. É o bandido que está com uma arma muito mais poderosa. Então aqui você vai ver o que é o poder e o que é a autoridade. O poder, ele é muito mais capaz de realização, muitas das vezes, do que a autoridade. Você fala, mas os dois não deveriam estar juntos? A ideia é essa. A ideia é que a autoridade, ela também seja capaz de realização. É para isso que alguém recebeu uma autoridade, para que ele possa exercê-la de maneira a promover aquilo que é a justiça, aquilo que é o bem. Mas percebe que muitas das vezes existe o poder sem autoridade. Bom, o que isso tem a ver com a mulher, que é o nosso tema? A mulher tem autoridade, ou melhor, a mulher tem o poder, o homem a autoridade. E a próxima pergunta é: por que e de onde que vem esse poder da mulher? Ora, é muito simples. Vamos começar com a segunda pergunta. A mulher, ela tem poder por causa da sua própria natureza de gerar filhos, de amamentar os filhos e de estar muito mais próximo dos filhos dentro da nossa tradição. Quando a criança nasce, ela primeiramente ela precisa recorrer aos seios da mãe para se amamentar. A primeira forma de sobrevivência que a criança encontra é justamente no seio do pai? Não, no seio da mãe. Então a mãe é fonte de vida. Então a mãe, ela é vista como aquela que, se não existisse, a criança morreria. A relação da criança com a mãe é de absoluta dependência. A mãe, ela ganha o status da própria vida, da nutrição, o calor do corpo materno representa o calor da própria vida. Esse é o princípio biológico, mas que se torna um princípio afetivo, que se torna um princípio cognitivo, porque a criança passa a entender que a mãe ela tem uma importância fundamental para a sua sobrevivência. E decorrente disso,
as relações, elas são desenvolvidas a partir, então, dessa dependência que o filho tem da mãe. Por isso que depois, quando o filho cresce, atinge os primeiros anos, essa relação continua de dependência da mãe. Da mãe como aquela que nutre, ela que vai fazer a comida, a mãe que dá a comida, a mãe leva no médico, a mãe que está dentro de casa enquanto o marido está ausente. Lógico que nós estamos falando de uma família tradicional. No entanto, a autoridade pertence ao homem. É o homem que exerce a imposição dos limites dentro dos lares. Eu não quero entrar nesses detalhes, deixa para um outro vídeo. O objetivo de hoje é apenas fazer essa distinção entre autoridade e poder. Então, concluindo, chegando na parte principal, é que, embora a mulher não tenha a autoridade do homem, ela é investida de um poder natural que ela pode usar para influenciar as relações familiares. E lógico que essa não é a única causa, mas essa é uma das principais causas dos conflitos familiares, porque essa capacidade que a mulher tem de influenciar os filhos, as relações familiares, ela é usada de maneira nociva muitas das vezes, porque não se entende isso, então a mulher volta-se até como uma forma de vingança, como uma forma de dominação ou de insubmissão à autoridade e usa esse poder para formar, de uma certa forma, grupos dentro da própria casa. Mas isso deixa para um outro vídeo, para o próximo vídeo.